Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos para a nossa segunda aula, falando ainda de poesia. Então hoje nós vamos falar um pouquinho continuando o contexto histórico da poesia, né? Que a gente chama aí de poema lírico. Depois nós vamos falar a diferença de poesia e poema também. Mas vamos falar sobre as primeiras escolas literárias. O que são escolas literárias? Para quem ainda não escutou, ainda não sabe o que é isso, seriam as etapas, né, da história, quando elas vão sendo mudadas de tempos em tempos, acontecem várias coisas e a literatura muda de acordo com a história. Então, se a gente está vivendo um período de guerra, a literatura vai refletir isso. Se a gente está vivendo um momento de perseguição religiosa, também vai ser vivido também isso dentro da literatura. E também eram feitas novas regras para a poesia ou para os temas que eram diferentes também, mas também o formato como as coisas eram escritas. Então, as primeiras escritas de poesia que realmente, né, a gente vai falar de escrita, porque até então a gente falava muito de poesia cantada, que seria aí os hebreus. Claro, tinha a parte escrita, mas vamos dizer agora já voltada já para a literatura mesmo. Então a gente já tinha reconhecido isso como um texto literário, um texto para você estudar na escola, né? Então, aqui, textos literários e também tem um pouco de história também, só para lembrar, tá bom? Então, assim, no século XI aí, foi as primeiras escritas da língua portuguesa e geraram aí o trovadorismo, que na época é chamado a escola literária era o trovadorismo, e a poesia ainda era cantada. Então tinha as cantigas de amor, cantiga de amigo, que a gente chamava de cantigas líricas, né? Eu não vou me aprofundar muito porque eu já falei um pouco sobre isso. Para quem estudou comigo eu já falei um pouquinho sobre isso, sobre cantiga de amor e de amigo, mas dá para pesquisar também na internet se você não lembrar, tá bom? Ou perguntar para mim, a gente esclarece um pouco mais. Então aqui, o trovadorismo ele surgiu na Idade Média, aí no século XI, foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa, tá? E aí teve o humanismo. Depois disso, já no século XV, né? Então a poesia ela já não era mais cantada, a poesia ela era lida. Então eles escreviam e liam, e a poesia chamava poesia palaciana. Então, se no trovadorismo, né, no século XI, as pessoas estavam lá cantando com os instrumentos musicais, que nem eles faziam na antiguidade, e eles estavam entre nobres, né? E chamavam cantigas de amor, cantiga de amigo. Aqui no século XV a gente já tinha o humanismo e a poesia era recitada. Então, que nem hoje a gente vai fazer um sarau, a gente pega uma poesia e a gente lê a poesia. E a poesia era palaciana, era o nome dela. Por quê? Porque ela era lida nos palácios, por isso que tem esse nome. Então, o Dom Afonso V lá de Portugal, né, durante o reinado dele, eles desvincularam aí o canto com a poesia, né? Então ela era lida individualmente, né? Então as pessoas ficavam lá do lado, escutando a poesia, em geral os nobres, não? Então eu coloquei aqui até algumas poesias aqui, ó, né, do cancioneiro geral aqui, ó. Os suspiros e gemidos como faíscas apagam com o descaso dos sentidos, né? Então aí o cancioneiro geral falando aí essa poesia palaciana, né? E depois disso, no século XVI, já tinha sido feita a imprensa. Então, como surgiu a imprensa, eles conseguiam imprimir, em vez de ser só escrito manualmente, um por um, então eles conseguiam fazer os livros, e por isso surgiu no classicismo, na época do classicismo aí, que a gente também chama de renascença, né? A poesia renascentista. Então é uma nova concepção do mundo, né? Mais voltada para o modelo antigo greco-romano, né? Então a poesia agora ela se distancia das preocupações da corte palaciana. Ela traz um tom mais filosófico, pensamento mais universal. Né? O que eu vou ser, como que vai ser a vida, como são as pessoas, por que eu estou aqui no mundo, né? Então, assim, esses questionamentos, não só falando de amor e nem só falando dos problemas da vida cotidiana do passado, mas problemas existenciais mesmo do ser humano, tá?
Então, eles tinham aí, né, que o tempo passa e tudo se renova, né? Então, isso causa um certo desespero no homem. Eles começaram a enxergar isso porque começaram a entender mais depois de todas as coisas que foram surgindo. Foi bem na época também das navegações, né? Porque depois em 1500, que foi o 1500, a partir de 1500 aí, que já do século XV para o século XVI, que foi descoberto o Brasil, né? Então foi por Portugal. Aqui também foi de Portugal. Então tem um soneto aqui, né? Ó, alma pura, enquanto cá vivias, né? Então aí ele vai colocando todas as preocupações, né, dele. Eu quero que depois vocês leiam, e no blog eu coloquei também todo esse texto escrito para vocês poderem acompanhar a escrita, tá bom? Então, o amor é fogo que arde sem se ver, né? Então, além disso, tinha uma questão existencial, né? O fogo, ele arde e não se vê, né? Então, assim, como que pode o fogo arder e você não vê? Então, são coisas que, como se diz, meio não só existenciais, mas também que tinham uma contradição, tá? Então, aqui é um mundo cheio de contradições. Então, tinha uma certa contradição nas poesias deles. Então, resumindo aí, a diferença entre essas três fases da poesia lírica são, né? Então, a poesia trovadoresca são as cantigas de amor, de amigo, tinha as de escravos, mas elas não eram líricas, tá? Elas eram mais para provocar, né, as pessoas. E ela é cantada para os nobres, os instrumentos no fundo, e a mulher, ela era idealizada, a mulher perfeita, a mulher maravilhosa, né, pura. E os temas eram o sofrimento amoroso e a vida cotidiana da sociedade. Depois eu tenho lá a poesia palaciana, que ela já não é mais só cantada, né, que nem antes, então ela é recitada no palácio. A mulher também é idealizada, mas ela tem um pouco mais de sensualidade, tá? Então eu até coloquei no poema, ele tem um pouco mais de sensualidade, aquele poema, né? Os temas eram costumes da corte, religiosos, satíricos, líricos e heróicos. Não contava os grandes feitos também, tá bom? E, por último, a poesia renascentista, que aí já estava do século XV para o XVI, né? Então, porque a imprensa tinha sido inventada no século XV, então, em vez de eles ou cantarem ou recitarem, contar para os outros a poesia, lerem para os outros as poesias, eles faziam o seguinte: eles já passavam no papel para as pessoas lerem. Tá? Então aí seria da poesia renascentista. Então vocês viram que são três fases, que a partir daí a poesia realmente se tornou aquilo que ela é hoje, parecida muito com o que a de hoje, tá bom? Então seria só isso mesmo, e depois eu gravo a terceira aula para